Hoje eu vou conversar com o secretário de Convênios e Projetos do município de Grajaú, Edilson Camilo. Ele vai falar para a gente como que anda a questão das obras. Essa semana o prefeito Otisuka veio aqui ao nosso programa e foi exibida uma entrevista onde o prefeito frisou que, por conta de uma crise, muitas obras estão paradas aqui no município de Grajaú. Boa tarde, secretário. Como é que está essa questão das obras? O que o município conseguiu fazer até agora com os convênios e projetos? Boa tarde, senhores telespectadores da TV Grajaú, ouvintes também do Balanço Geral. É satisfação estar com vocês. Com relação aos convênios de Grajaú, graças a Deus são muitos, nós trabalhamos com a realidade político-financeiro da União, do Estado e do município. Então nós estamos procurando cumprir todas as determinações para que ao final do governo nós possamos fazer uma prestação de conta da melhor maneira possível da gestão Otisuka. O que foi realizado, dentro desse período da administração do prefeito Otisuka, o que foi possível realizar, nesse tempo todo dentro dessas áreas? Na gestão Otisuka, a nível municipal, com recursos próprios, principalmente no ano 2013 e 2014, fizemos muita coisa, principalmente com relação a reformas de unidades escolares. E também ampliamos algumas redes, também fizemos adaptações e adequações de ambientes para climatizar os espaços e tornar a pedagogia mais aceitável para o aluno e a didática de melhor aprendizado. Mas a nível de infraestrutura, tivemos muita dificuldade, mas fizemos muito. Nós temos N projetos a nível do governo federal, mas que não são conveniados porque são recursos voluntários. Nós estamos fazendo uma gestão altamente rigorosa em cima disso. E a nível municipal também, esse rigor vale para nós, porque são aplicados estritamente aquilo que é necessário, porque não podemos deixar de pagar a folha, e também não podemos deixar de fazer as ruas, fazer os esgotos, fazer a sarjeta, reformar um banheiro, reformar uma escola. Então isso não podemos deixar de fazer. Então há uma dificuldade muito grande, principalmente em 2015, onde o Estado retirou-se de cena, com os 11 convênios que nós temos, onde a União retirou-se de cena em virtude dessa situação caótica financeira, e nós ficamos, enquanto município, sobrecarregados, ficamos criticados por fazer cortes, por rever alguns pagamentos, sem que a maioria das pessoas entendesse o porquê. Então a realidade hoje é posta da seguinte maneira: o município diminuiu, mas não parou. Cortou algumas coisas, replanejou para poder adaptar-se à situação. Mas a partir de agora estamos tomando novo fôlego e acreditamos que nós vamos retomar a obra até o final de 2016 para entregar uma gestão enxuta. Secretário, quantos convênios o município de Grajaú tem e como que funcionam esses convênios? Vamos dividir esses convênios em dois momentos: o convênio estadual e o convênio federal, os convênios federais. Os convênios estaduais são em torno de 12 ou 13 convênios. Inclusive eu estou com um relatório aqui e queria colocar números para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o convênio 033/2013, que diz respeito ao asfalto da Extrema, que ele é no valor da ordem de R$ 1.498.000. Como vocês podem ver, desde 2014, essa obra está pronta. Foi entregue, feita a prestação de contas, mas a última parcela, no valor de R$ 580 mil, o Estado nunca pagou. Então, como é que uma empresa vai gerenciar uma obra que desde 2014 está pronta e o Estado não pagou? Isso do 033. Se você vai para o 0300, que diz respeito àquele calçamento na margem da BR-226, uma obra de R$ 600 mil, que está 80% pronta, o Estado nunca pagou um centavo. E se nega a aceitar a prestação de contas. Nós vamos para o convênio 464, que é o que diz respeito ao asfalto do centro e rodoviária, que é um orçamento de R$ 550 mil. O Estado também nunca pagou e a obra está pronta. Você vai, então, para a pavimentação da BR-226 com um bloquete e tem o asfalto do Canoeiro no valor de R$ 800 mil, só faltam 2 ruas para serem feitas, o Estado também nunca pagou. Então nós temos também a rede de tubulação de água Tucum e Quendera,
nós já fizemos os poços e fizemos mais de 50% da rede, também o Estado nunca pagou. Nós temos também uma dificuldade terrível e sofrendo pressão terrível do Alto Brasil com a necessidade de água. Temos um convênio na CECID no valor de R$500 mil, uma emenda do deputado Zé Carlos da Caixa, quando era deputado estadual, e só recebemos 30%. O poço foi cavado e o dinheiro referente à segunda parcela, 40%, que é para o reservatório d'água de 100 mil litros, não foi liberado. E o povo do Alto Brasil precisa da água. Mas imagina que a prefeitura recebeu. Mas eu provo com extratos, com contrapartida, e já fui ao Alto Brasil, à Câmara e ao promotor, provar os extratos de conta. Eu tenho os extratos e tenho a prestação de contas feita. Nós vamos então para o bairro Canoeiros, temos uma feira enorme, bonita, que hoje está, nesse momento de chuva, sendo a cobertura para as pessoas que lá trabalham. Só recebemos 30% daquele valor de R$600 mil. E aquele projeto ele é na ordem de 1.200.000. A prefeitura, para conveniar o galpão da feira, ela teve que entrar com a contrapartida de R$400 mil para poder aceitar e conveniar na ordem de 1.200.000. Destes, apenas 300 mil foram pagos. Tem projetos também nessa situação, também na educação e na saúde, não é isso, secretário? Bom, na saúde são obras, a maioria federais. A estadual da saúde é a reforma, a construção de uma unidade básica lá no Veracruz. O que acontece é que nós herdamos da gestão anterior uma obra sem recurso e longe de acabar. Mas o Otsuka, em vez de fazer denúncia, crime, em vez de denunciar e mostrar para todo mundo que o dinheiro foi desviado, ele determinou a construção. Se vocês quiserem, qualquer um ouvinte ou presente que esteja nos ouvindo, pode se dirigir ao Veracruz, que vai ver que a obra hoje está pronta. É tanto que a semana passada eu estive visitando, já fiz ofício solicitando à Secretaria de Saúde que venha receber a obra, que nós concluímos sem recurso, porque a gestão anterior não deixou recurso para a conclusão desta obra. E a nível federal, nós estamos fazendo 4 UBSs. Das 4 UBS, uma já foi inaugurada, que é lá da Extrema, uma está em fase de conclusão, que é lá no Andaraíu, a outra está em construção lá no Alto do Coco. Então todas elas estão em andamento. O que é de saúde anda bem. O que está parado também da saúde é uma UPA, que é a unidade de pronto atendimento que está sendo construído lá na Expoagra. Essa obra, a princípio, nós não iríamos aceitar essa obra, porque ela é uma obra na fase de 2 milhões, e a gestão anterior, antes de sair, desviou R$200 mil. Então, só ficou na conta 1.800.000. E, a princípio, nós não iríamos aceitar a obra. Eu fui a Brasília com o secretário de Saúde, a pedido do prefeito, e lá recebemos a seguinte orientação: ou nós fazíamos a obra, ou devolveríamos o dinheiro com juros e correções. Então, os juros e as correções iam ser um valor maior do que os 200 mil que foram retirados. Então, nós tivemos que aceitar, licitar, e a obra está em fase de conclusão, mesmo com déficit de R$200 mil, que a prefeitura está arcando. Ou seja, é muita despesa que sobrou para que nós pudéssemos assumir e dar conta, porque o município não pode ficar sofrendo as penalidades da lei e com as contas sujas e com o cálculo sujo, porque senão nós não poderíamos fazer mais nenhum outro convênio. E a educação, secretário, nós acompanhamos em algumas reportagens, né, o começo da construção de algumas escolas, de escolas de 4, 12 e 6 salas. Como é que está a situação dessas escolas? A educação é um tratamento especial. Nós temos em torno de 16 escolas rurais hoje em andamento. Mas esse convênio FNDE é um convênio diferenciado do que é feito via Siconv. Então, o termo de compromisso que é feito nos obriga a só fazer pagamento mediante apresentação de nota fiscal, com ateste, com fotografia e mandando para o FNDE. E o FNDE requer um gerenciamento de sistema muito burocrático e muito complexo. E nós temos dificuldades na liberações de sequencial de obras. Por exemplo, nós temos 3 ginásios sendo feitos, um aqui no Canoeiro, outro na Rodoviária e outro no Sabonete. Então fizemos a obra até o estágio que o recurso tinha. Aí acabou o recurso, ficou parado esperando o FNDE liberar a segunda parcela. Enquanto isso, dá um intervalo de tempo muito grande que é prejudicial para a comunidade, para o município, para o construtor. O construtor, porque quando retorna a obra,
os valores já estão diferenciados, até montar a equipe novamente. E a comunidade que está na expectativa de receber o benefício e o município que está gerenciando na ansiedade de entregar a obra pronta dentro do ano letivo, do ano fiscal, para que nós possamos fazer a prestação de contas. Neste momento está acontecendo uma fiscalização nas escolas indígenas, são 6, porque se a empresa também não der continuidade, nós vamos destratar e licitar para outra, porque a determinação do prefeito é a consecução desses projetos. Até o final do ano, todas as obras devem estar prontas para que nós possamos fazer a prestação de contas e entregar para o substituto de maneira bem adequada para ele continuar. Então, nós temos essa dificuldade. Mais ainda com relação às escolas, nós tivemos uma reforma de 11 escolas estaduais, que já foi feita a prestação de contas. Mas o que nos deixa pesaroso, o que nos deixa preocupados, é saber que, além da educação, nós temos o problema do transporte escolar, que passa por várias estradas interioranas, estradas essas que nós fizemos com convênios estaduais e que estão prontas e que o Estado não paga. E nem tem promessa de pagar. Então, como é que se justifica que um governo que assina um convênio, assina um plano de trabalho, paga 2, 3 parcelas, um outro governo assume e simplesmente se nega a pagar? Então, nós ficamos com muitas dificuldades. Nós temos estradas da região das Flores que está pronta, que não foi paga, região do Alegre que está pronta e não foi paga, região da Santa Terezinha está pronto também não foi paga e nem promessa de pagamento. Então, essa é a dificuldade. Eu penso assim, se tem algumas pessoas que se dizem representantes do governo estadual, por que essas pessoas não vêm somar esforço e pedem que essas estradas sejam pagas para que a empresa volte a trabalhar no município e que nossos munícipes sejam contemplados, porque é esse o objetivo social de todo o governo, não é isso? Porque nós teríamos, então, a obrigação de dizer que essa fulano de tal, que é amigo de governo, ajudou a liberação dos recursos. Porque como é que o povo do Alto Brasil fica com sede e a pessoa vai lá e diz para não liberar o dinheiro porque vai ajudar o prefeito? Não, gente, não está ajudando o prefeito, está ajudando a comunidade do Alto Brasil. Como é que não libera o dinheiro da feira? Como é que tira o posto fiscal daqui? Porque o recurso do posto fiscal melhorou sensivelmente a arrecadação do município, transformando em obras públicas e pedem para retirar. Será que está atingindo a equipe de governo, ou ao prefeito, ou aos secretários, ou ao povo de Grajaú? Então, povo de Grajaú, vocês têm que ter um poder de julgamento melhor, vocês têm que saber o que está acontecendo na realidade. E a realidade é essa. Enquanto nós queremos trabalhar, outros estão puxando o tapete. Por exemplo, o deputado Antônio Pereira conseguiu uma emenda de R$300 mil para fazer uma praça na Expoagra. Não permitiram que fosse assinado o convênio. Simplesmente alguém do governo disse que o Grajaú não era para assinar o convênio de R$300 mil para a praça lá na Expoagra. Quem foi que perdeu com isso? Foi o Otsuka, foi o Edilson, foi o secretário? Ou foi o povo de Grajaú? Então, isso é o que está acontecendo. Agora mesmo, um deputado, me permita não revelar o nome, mas em minha busca por convênio, um deputado disse: infelizmente, secretário, eu não posso destinar recurso para o Grajaú porque eu vou perder a minha verba, porque existe determinação para não liberar recurso para Grajaú. Então, isso é triste, a partir do momento que nós temos uma unidade federativa, nós temos um município que é muito importante no contexto histórico, cultural, social do Estado do Maranhão, e vem alguém do governo dizer isso. É inaceitável, mas é a realidade, isso é fato. Secretário, e também a ação social também tem convênios e obras paradas na cidade, a população pergunta quando é que vai funcionar, quando é que vai inaugurar, e às vezes a gente fica sem uma resposta. Como é que está a situação, por exemplo, do CRAS, né, do CRES, que está sendo construído aqui em Grajaú? Essas obras que a senhora citou, o CRAS e CRES, são obras estaduais. São obras que o município apenas recebe. E o município não tem participação na licitação, no gerenciamento, nem na fiscalização. O que sabemos, que a empresa nos informa, é que não houve repasse por parte do Estado e, portanto, eles suspenderam as obras, não só neste município, mas em vários outros municípios. Então, mais um ato, que não sei o porquê, do governo, que não posso julgar, mas simplesmente não houve repasse, essas obras estão paradas. Mas, já que a senhora falou em obra, me lembrou uma seguinte situação. Na legislatura passada, mais ou menos em outubro e novembro, eu ouvindo o pronunciamento da Câmara de Vereadores,
eu ouvi uns vereadores dizendo sobre a reforma do Itamarguará que está sendo feita, que lá nós temos duas reformas, a reforma do centro diagnóstico e a reforma do câncer do colo do útero. São verbas federais, são OGU, são contratos de repasse, que há uma diferença entre contrato de repasse e convênio. E que talvez o vereador que falou isso não saiba essa diferença. O que é um contrato de repasse e o que é um convênio. Um convênio, senhores, é diretamente com o município. E o contrato de repasse, ele perpassa por um agente financeiro intermediário, que no caso, muitas vezes, é a Caixa Econômica. E nesses contratos de repasse, a Caixa Econômica, ela é quem gerencia, fiscaliza e faz o pagamento. Então, nessa obra da reforma do Itamarguará, que é uma obra de 2011, 2012, que era da gestão passada, nós conseguimos licitar estas obras, mas ela está parada realmente. Agora, por que está parada? Como é reforma, existe uma cláusula na portaria 507 que nos obriga a fazer um projeto do Corpo de Bombeiros de combate a incêndio, não só para a obra em reforma, mas para o prédio todo. Agora, vocês imaginem que numa obra de 500 mil reais, nós tenhamos que agora ter um poço, ter uma caixa d'água de 50 mil litros e ter um hidrante lá fora para combater o incêndio, que isso não é contemplado dentro do recurso. Então, nós estamos procurando meios de resolver isso. Já fui a Porto Franco, a Estreito, 2 vezes, porque a cobertura do Corpo de Bombeiros de Grajaú é via Estreito. Já estive com o coronel Wilne, do Corpo de Bombeiros Imperatriz, em busca de solução. Apresentamos o projeto para o do Corpo de Bombeiros para a Caixa Econômica, que está em análise, e só após a Caixa Econômica se manifestar favorável ou não, nós podemos dar sequência à reforma do Itamarguará. Enquanto isso, todo o recurso está assegurado com rendimento. Nunca foi pago 1 centavo. Assim também como não foi pago, conforme os vereadores ou a vereadora informou, da praça do Itamarguará, que comeram o dinheiro. Não existe comer dinheiro de contrato de repasse. O dinheiro de contrato de repasse é prova física, ou a obra está feita, fiscalizada, atestada, ou não tem liberação de recurso. Os recursos continuam em conta, assim como o ginásio do Avelinha, que também é obra federal, é contrato de repasse, é OGU, era uma emenda do Chiquinho Scott, no valor de 600 mil reais, que está em construção. Qualquer um que não saiba, queira conhecer, a Avelinha hoje, lá por trás, está ficando um bairro de maior desenvolvimento possível, porque lá foi alocada uma escola de 6 salas de aula e ao lado um ginásio de 600 mil reais. Então, supervalorizou a região. E todos os moradores hoje estão... A rua mudou muito, os moradores estão felizes, ou seja, nós demos uma outra característica, nós demos uma outra vida, nós demos uma resgate de uma cidadania para aquela comunidade que era marginalizada. E nós levamos essas obras em busca do resgate da cidadania. E hoje a Avelinha está de parabéns porque tem 8 quilômetros de asfalto, tem 16 quilômetros de meio fio e sarjeta, tem um colégio de 12 salas de aula, tem um ginásio, tem 2 ginásios agora e mais uma escola de 6 salas de aula. E isso tudo na gestão Oitsuka. A Avelinha está de parabéns. Muito bem, secretário. São quantas obras, para a gente especificar, já falando em quantidade, que se encontram nessa situação de impedimento, de falta de recurso, para que elas engrenem aqui no município de Grajaú? De um modo geral, todas as escolas que são FNDE estão com problema de recurso, todas elas, mas eu acredito que após o Carnaval haverá uma nova postura do governo com relação a isso. Todas as outras que estão no contrato de repasse têm recursos em conta. E falando em recursos, deixa eu lembrar para vocês que hoje foi autorizado a licitação, também por contrato de repasse, de 1.200.000 para a estrada do Matusalém. Então, nós vamos fazer 53 quilômetros. A partir de hoje, será publicado segunda-feira, após o Carnaval, o edital da licitação para a construção da estrada do Matusalém, no valor de 1.200.000. E houve uma sinalização do Ministério da Agricultura também em liberar 860.000 para a estrada da Macaúba. Também hoje foi autorizada a licitação para a aquisição de uma viatura para a Guarda Municipal, no valor de 168 mil reais, já foi autorizado. Também hoje foi conveniado 2 quilômetros de asfalto com recursos próprios para o Alto Brasil. E também, hoje é um dia de glória, porque também foi conveniado, hoje, também e autorizado 1 quilômetro de asfalto para o bairro Expoagra.
tudo isso nessa semana que antecede o Carnaval. Então dá para ficar feliz, né? Também tem notícia boa aí Com certeza. nos convênios e projetos de Grajaú. Secretário, uma última pergunta para a gente encerrar aqui essa conversa quando essas obras elas ficam paradas no final de uma gestão, elas acarretam muitos problemas para uma gestão posterior? Todos os problemas possíveis, porque se você pegar um gestor que não tenha a responsabilidade e o compromisso, ele tende a prejudicar a gestão passada, botando culpa ou não. Compromisso esse que nós tivemos em não repassar para a gestão anterior, porque a maioria das obras da gestão anterior nós procuramos tocar, concluir mesmo sem recurso, em vez de fazer denúncia, como é o caso da UBS Veracruz, como é o caso da UPA, como é o caso de muitas escolas e de algumas estradas. Não podemos fazer nada com relação às 4 creches que existem aí, que não tem mais recurso e o município não tem de onde tirar 3 milhões para bancar essa obra. Que são denúncias graves e fortes, que eu vejo alguns que estão aí, que estiveram secretários, batendo no peito, mas não tiveram o compromisso de, à época, ter cuidado com o dinheiro público e bulinaram no dinheiro público. Bulinaram lá no dinheiro público e não fizeram nada. Infelizmente, nós também não vamos ter como marcar mais 3 milhões para a consecução disso e outro gestor vai ter que apresentar outra solução. Tirar o recurso não sei de onde, porque o município não tem como tirar 3 milhões para cobrir a bulinação desses que estiveram por lá. Muito bem, então, secretário, obrigada aqui pela sua participação. Venha mais vezes, dar boas notícias também aqui para a gente aqui no programa. Eu agradeço a oportunidade e fico muito contente em saber que as pessoas estão recebendo bem as obras do governo Atsuka, que é um governo compromissado com o social e mais compromissado ainda com o dinheiro público. E por isso que tem muitos gestores, construtores que não gostam do Atsuka porque ele não antecipa pagamento. Você faz, recebe. Não faz, não recebe. E é assim que deve ser feito com o dinheiro público e é assim que é feito porque o seu voto deve ser respeitado e com esse respeito é que a gente dirige a vocês, dando ciência e transparência ao compromisso da construção pública.